na pública. Não, estou aqui. Qualquer coisa Obrigada. só falar. Emily é chefe de gabinete, Marília. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá, pessoal, também, né, para não abusar aqui da boa vontade da Marília conosco. Boa tarde, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso segundo momento, dessa terceira parte do nosso evento sobre o nosso aperfeiçoamento sobre governança. E como eu tinha dito de manhã, Marília, só para você saber, de manhã a gente conversou sobre controle da administração, mas aí controle externo, controle pelo judiciário, legislativo, tribunal de contas, falando do Ministério Público, falamos de controle social, e falei que existe o controle interno, falei do Sistema Federal de Controle, falei um pouquinho da CGU, e passei, né, pela existência de um sistema de controle interno na organização, mas falei que você falaria disso, e falei que a gente tem também como entender como o sistema, o controle interno de gestão, né, a expressão controle interno como aquele mais específico de cada processo. E adiantei que você trataria melhor do sistema das 3 linhas, né? Essa estruturação do controle interno da organização. Então, eu vou apresentar a Marília. Marília é uma pessoa muito querida, muito próxima. É quem de antemão agradeço pela boa vontade de ter vindo aqui conversar conosco. E para que vocês saibam, a Marília, então, é mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Alagoas. Ela é especialista em auditoria em organizações do setor público pela Unileia. Ela é graduada em Ciências Contábeis, também pela Federal de Alagoas. Ela é atualmente a titular da unidade de auditoria lá do Instituto Federal de Alagoas. Ela é a presidente da União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação, da nossa UNAMEC. Ela foi contadora da divisão de convênios do Núcleo Estadual de Alagoas do Ministério da Saúde, membro da Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos da Educação, tem experiência em administração pública, com ênfase em ciências contábeis e também com gestão de pessoas, né, Maria? Com organização de associações, com mediação de conflitos, e vamos que vamos, né? Muito obrigada pela sua presença, Marília. Pessoal, a Marília não liga de fazer pergunta durante a apresentação. Então, quem quiser ir jogando aqui no chat, ou até abrir o microfone para conversar com ela, pode ficar à vontade, tá bem? Marília, muito obrigada de verdade por estar aqui conosco, compartilhar um pouco da experiência do IFAL. Fica à vontade, tá bom? Eu que agradeço, Maria, pelo convite, né? Fiquei muito contente, né? Como eu falava anteriormente ao magnífico reitor, né, professor André, eu fico muito contente em participar de eventos de outros IFES, né? Como você falou, já fui da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, então eu acabei nessa caminhada, né? Conhecendo colegas de diversos IFES, de diversas instituições federais de ensino, não só IFES, mas universidades também, e acredito que, assim, a gente se fortalece quando a gente tem momentos como esse, né? Que a gente compartilha as nossas experiências, a gente ouve os colegas, né? A gente expõe as nossas fragilidades também, né? As dificuldades pelas quais passamos, o que superamos, né? E a gente tem essa troca, é um momento de troca, né? E aí eu aproveito para dar boa tarde aos demais presentes, né? E reforçar, como Maria disse, eu gosto muito do modelo de bate-papo mesmo, né? Eu trouxe aqui uma apresentação, assim, como base, né? Maria propôs que, né, dentro do evento que está organizado por vocês, que eu viesse conversar hoje sobre o sistema das 3 linhas de controle interno, né? Então, eu trouxe aqui algo que eu preparei, que eu acho que, né, para iniciar a conversa, mas fiquem à vontade para perguntar, para tecer comentários, durante a minha fala mesmo, eu gosto muito, acho que a gente fica mais livre, mais à vontade, mais tranquilo, né, com esse formato. Viu? Aí eu já vou iniciando, né, vocês já vêm aí de uma caminhada, né, já passaram por alguns colegas já passaram por aqui, conversando com vocês também, né, eu tenho conhecimento da Fabíola, não é isso? Fabíola que nossa, querida, e assim, nossa heroína aqui no IFAL, né, como eu falava com Maria, e eu vou falar um pouco também aqui na apresentação, nós não tínhamos uma segunda linha bem estruturada aqui no IFAL, até a chegada da Fabíola, né? Assim, Fabíola organizou e hoje a gente tem uma estrutura, né? Assim, enfim, hoje com Fabíola e sem Fabíola já está caminhando, né? Mas foi preciso, assim, às vezes a gente precisa também de
de servidores, e aí nós somos a alma das nossas instituições, né? Quer dizer, se a gente não tem esse papel diferenciado mesmo, né, de ir lá e fazer acontecer, realmente a gente vai encontrar algumas dificuldades, porque as coisas não andam sozinhas. O sistema de 3 linhas, o modelo que a gente pode ser o melhor modelo do mundo, né? Se não tiver o envolvimento das pessoas, de todas as pessoas, né, da alta administração até lá quem está no operacional, não vai funcionar, não vai caminhar. Bom, trouxe aqui, vou passando na setinha mesmo, né, Maria? Só Isso, eu não tô... a setinha Tá. vai passando. Bom, pessoal, eu trouxe aqui esse modelo de 3 linhas de defesa, que é um modelo antigo, mas só para iniciar a nossa conversa, né? Lá em 2008, 2010, né? Enfim, tem essas duas informações, surgiu esse modelo, né? Que foi criado para que as pessoas pudessem entender melhor como se dá a estrutura de gestão de riscos nas instituições. Né? A gente sabe que os nossos recursos são limitados, que aí surgem imprevistos, né? Para como a gente vai obter sucesso nos nossos objetivos, e aí a gente precisa gerenciar esses riscos. Né? E aí, o que é que cada um vai fazer para gerenciar esse risco? Para organizar esse modelo, né, foi criado esse modelo de 3 linhas, né, para organizar essa estrutura. Foi criado esse modelo de 3 linhas, lá para os anos 2008, 2010, e lá fora, né, Europa, Estados Unidos, chegou ao Brasil. Né? Chegou ao Brasil esse modelo em que tínhamos essa primeira linha de defesa, né, que é a parte ali mais próximo do operacional, né, a parte ali, aí eu coloco aqui gerência diária, né, hoje a gente entenderia assim como se fossem as coordenações, as coordenadorias, ia estar ali gerindo o risco diretamente. Tinha a segunda linha de defesa também, que já seria uma linha acima, né, vamos dizer assim, que estaria supervisionando essa gestão de risco, né, seria a área de assessoria, controladoria, né, Maria falava aí da estrutura do IFPE, meu vizinho aqui, nosso colega Paulo Marcelo, lá a segunda linha é exercida pela controladoria, aqui no IFAL é a assessoria executiva, né, então assim, apesar da nomenclatura mudar, né, dependendo da instituição, mas o papel basicamente é o mesmo, né, é de supervisionar, fazer essa supervisão da gestão de risco como um todo. E o papel da auditoria interna, né, que estava ali na avaliação. O que a gente pode observar desse modelo, né, é que as linhas elas não se conversam, né? E aí eu até fiz aqui um segundo, acho que é o terceiro slide. Eu não sigo muito assim, né? Não vou e volto. As linhas eram fixas, né? E aí a gente sabe que nas nossas instituições, na nossa vivência mesmo de dia a dia, as coisas não são tão bem dentro de caixinhas, né? A gente sabe que é necessário organizar, até para não ter retrabalho, né? Até para ninguém deixar de fazer aquilo esperando que o outro faça, e por isso que a gente tem que definir bem qual o papel de cada linha dessa, de cada estágio desse, mas a gente sabe que se relacionam, né? A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, que é a auditoria interna, estão muito interligadas, né? No processo como um todo. Em todos os processos, na gestão de risco de todos os processos, nós nos relacionamos. Também não havia uma troca, um retorno, né, nesse modelo dos órgãos de governança, né, dos nossos conselhos e comitês e da alta administração. Esse modelo dava a entender que era sempre a gente encaminhando para eles, a gente mandando para eles, né? Aí aqui, assim, né, eu só repito algo que eu já falei, que por que o modelo foi criado, né, que era para... Não bastava só ter as atividades, né, era preciso determinar as funções específicas de cada um dentro desse processo de gestão de riscos, né, como vocês já chegaram a conversar sobre gestão de riscos, não já? Pronto, por isso que eu estou passando, pessoal, mas se eu, né, mencionar algum termo, ficar na dúvida, vocês podem colocar aí, podem perguntar, que aí a gente vai conversando também sobre esses termos. Aí as responsabilidades claras devem ser definidas para que cada grupo de profissionais de riscos e controles
entenda os limites de suas responsabilidades, para não entrar na responsabilidade lá do setor que está ali na sala ao lado, e como cada um se encaixa, né, para que não deixe nenhuma lacuna. Bom, como eu também falei, né, esse modelo de 3 linhas de defesa, e aí eu destaco defesa, ele teve algumas críticas, né? Ele não se adequava tão bem ao modelo das nossas instituições hoje, né? Como as nossas instituições estão hoje. Talvez se encaixasse lá em 2008, 2010, mas não mais hoje, né? As linhas fixas tornavam o modelo inflexível, né? E a gente sabe aí que as instituições são muito dinâmicas. A primeira e a segunda linha não eram tão distintas, né? A gente sabe que muitas vezes há uma relação muito próxima aí na execução mesmo, né, dos processos, a parte da segunda linha, que é assessoria, controladoria. Aí eu queria ter uma dúvida, Maria. Aí, segunda linha é assessoria? Então, a gente não tem uma segunda linha definida, né? Tá. Estamos em campanha para que surja uma segunda linha mais definida dentro da organização. Pronto. Não, só para eu me situar aqui, né? Porque podia ser controladoria também, eu falando aqui assessoria, às vezes confunde. Pronto. Mas aí, aqui a gente já vê, aí eu até disse a Maria, né? O nosso antigo assessor executivo, ele acumulava até outras funções também, né? Que, assim, além de segunda linha, enfim, não dava para conciliar. Né? Desculpa, Maria. Não, fica à vontade, Maria. Também eu ia só articular com você, só para ver assim, seu entendimento até, né? Há quem diga que a segunda linha somente mexeria com gestão de riscos, né? Mas eu vejo alguns outros órgãos que são segunda linha, né? Que tem uma caracterização especial para instalar controles nas suas respectivas funções. E você vai seguir nessa linha? Talvez, não? Não, Maria, eu, assim, né, eu estou falando das estruturas, mas eu tenho um entendimento parecido com o seu. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão de TI, né, de sustentabilidade nas instituições, né, e que eles também fazem esse papel de gerenciamento ali dos riscos, né, de supervisão dos riscos da área que operaciona esses processos, eles são segunda linha também. Beleza, porque aí acaba que a gente tem uma estruturação de segunda linha, não para riscos e controles específicos de forma ampla. A gente vai ter figuras, o gestor de segurança, né, um encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, uma ouvidoria, nesse sentido. Exatamente, Maria. A nossa estrutura aqui de segunda linha, porque eu também vou falar um pouco sobre isso, nós adotamos uma metodologia de mapeamento, de gestão de riscos, né, baseada nos nossos riscos estratégicos. A partir dos nossos riscos estratégicos, a gente está tentando chegar nos riscos dos processos. A gente pretende fazer a partir desse ano. Mas aí, como a gente está nos riscos estratégicos, a gente tem essa figura, né, de ter uma pessoa que está ali gerenciando esses riscos estratégicos. Por isso que, né, eu digo, ó, quando eu falo estrutura de segunda linha, eu falo isso. Hoje a gente tem uma servidora, né, que o papel dela na instituição é esse, né? Ela reúne com o comitê, reúne com as áreas de cada função, né, de cada processo, macro processo, e aí mapeia os riscos daquele processo, né, junto com né, faz essa parte de orientação mesmo e de supervisão, né, junto às medidas implementadas. Então, assim, só para entender, você fez uma fala muito importante, né, que tem o papel de segunda linha, que é esse papel de supervisão da gestão de riscos, né, que pode ser desempenhado por outras estruturas dentro da instituição, como essas que a gente falou, mas a nossa instituição hoje aqui, ela tem uma figura, né, no caso, um setor na estrutura que é responsável pela segunda linha, mas no sentido de supervisão dos riscos estratégicos, da gestão dos riscos estratégicos, que foi a metodologia que o IFAO adotou. Bom, seguindo, né? Então, a primeira e a segunda linha não eram tão distintas, né? Como a gente já conversou aqui, né? Por exemplo, uma DTI, ela pode estar ali funcionando como primeira linha em determinados momentos, ao executar alguns processos, né? Mas ela também pode ter um papel de segunda linha quando ela está supervisionando aqui são CTIs, né? Coordenação de Tecnologia da Informação dos campos, né?
E aí, quando ela faz esse papel de supervisão, aí vai muito mais com relação ao papel mesmo que ela está desempenhando, que a gente não fica em caixinhas, e esse era um problema desse modelo específico, né, que a primeira e a segunda linha, sim, se relacionavam bastante, né. E a gestão comumente participava das atividades de monitoramento de riscos, né, isso a gente também tem aqui, a alta administração, ela está bem envolvida, né, como eu falei também, o nosso segunda linha, ela é exercida por uma estrutura que está dentro da assessoria executiva. E a assessoria executiva está muito próxima da alta administração. Então, a gestão em si, a alta administração, ela está muito próxima desse monitoramento de risco, né? E isso, assim, no nosso caso, acabou sendo interessante para que algumas questões caminhassem, né? Para que a gente pudesse de fato, fazer com que a gestão de riscos fosse melhor aceita pelas áreas, entendeu? Vou usar o termo aceita mesmo, mas a gente pudesse conversar melhor, entendeu? Pudesse avançar com mais tranquilidade com relação ao mapeamento dos riscos, entendeu? Aqui os colegas realmente buscassem se capacitar, isso foi, assim, fundamental, conhecer o que é, né? Enfim, quando a gente começou a falar em gestão de riscos lá em 2017, né, foi aquela mais uma coisa, mais, né, tem algo mais para fazer, a gente já está aqui tão cheio de coisa, tão atribulado, tanta coisa para executar, né? Eu vou parar de fazer aqui o meu processo para ir ver qual é o problema do processo. Eu já conheço os riscos, né? Então, assim, a gente tem que o apoio e o envolvimento da gestão, assim, é fundamental para que as coisas deem certo. E aí, essa é uma crítica ao modelo, porque o modelo sedimentava, né? O modelo botava a administração lá, botava a gestão lá longe, né? As coisas só chegavam nele, só chegavam. No dia a dia não é bem Interessante, assim. né? Só para anotar. Imagine se a segunda linha é só conversar com a autogestão e não conversar com quem executa, né? Que é o modelo da Entender, que eles não conversam, né? Só E nem manda para auditoria, cima. né, Maria? Não conversa com ninguém, só para É. cima, né? A auditoria não conversa com ninguém, só manda para a alta administração e para a governança, né? Esse modelo realmente era bem equivocado, né? Para o nosso modelo de instituição. Então, lá em 2020, foi proposto esse novo modelo, né? Que aí deixa de ser modelo de 3 linhas de defesa e passa a ser modelo de 3 linhas, né? As linhas, né? Também vocês podem perceber aí até no desenho, né? Do esquema. Desculpa. Né? Houve aí uma mudança no esquema, as áreas já se conversam, né? Tem demanda, tem entrega, né? Uma via de mão dupla, né? Com a própria gestão, a gente percebe aí os papéis de primeira e segunda linha bem definidos, mas mais integrados, né? Com a própria gestão. A auditoria interna participa tanto dessa relação com a primeira e segunda linha, é uma relação de alinhamento, né, de demanda e de entrega, né, assim como com o corpo administrativo, né, que seria mais uma área de papel de governança mesmo, né, um papel mais de governança das instituições. Então, esse modelo coloca mais ênfase nas relações entre o corpo administrativo, a gestão, os auditores, né, que mantém todos alinhados para que juntos nós consigamos atingir os objetivos institucionais, né? Reconhece que a gestão está envolvida na primeira e na segunda linha, né? Enfim, isso ficou muito claro, né? A gente não tinha como atuar separado, cada um na sua caixinha, né? Não daria certo. E adota o conceito que risco vai além de defesa, então por isso que cai aí o nome defesa, né? A incerteza cria risco, mas também cria oportunidades, né? Às vezes um imprevisto aí é o que faz dar certo. Então, esse novo modelo, ele deixa de ser tão sedimentado e passa a ser melhor relacionado, né? A gente percebe que continua aí cada um com as suas atribuições, cada um com o seu papel, né? A auditoria continua com o papel de avaliação e consultoria, né? Para promover a melhoria contínua das nossas instituições, né? O nosso trabalho não para,
né? A gente não termina uma ação de auditoria, né? A ação de auditoria, quando terminar, é quando a instituição fechar, né? O nosso papel é contínuo e eterno, né, Maria? É aquela ideia do Pardini, né? Que a função básica do auditor é sempre procurar fazer de forma diferente e melhor a mesma coisa, né? Pois é, e ele usou até assim, um termo bem forte, né? Que eu achei interessante. Ele disse que o auditor deve liderar o caos, não foi? Aí eu disse, olha, se for colocado assim fora do contexto, né? Mas o caos nesse sentido, né? De promover a revisão, a gente, né? O papel da gente é esse também da auditoria. Né? Você tem lá o processo, está funcionando, a gente chega lá e pergunta, vocês mapearam? Vocês revisaram se o papel, se o processo não tem como ser mais eficiente, não tem como ter uma eficácia melhor, né? Então, quando a gente fala assim de liderar o caos é nesse sentido, né? É de mexer, de remexer a instituição para promover a melhoria contínua, né? É sempre isso, nosso fim é esse, promover a melhoria contínua das nossas instituições. Bom, então a partir de agora, né, assim, foi o que eu tentei trazer de teoria para vocês, né, para expor aí que existem modelos, né, de como as nossas instituições se organizam com relação aos controles, né, com relação a como vai gerir esses controles, como vai gerir os riscos, né, então esses são os modelos que a gente conhece, né, o antigo e esse que está vigente. Mas a partir de agora eu vou começar a falar sobre a nossa experiência aqui no IFAL, né, com relação a controles internos e também com relação à governança, né, eu vou concentrar essa minha fala de 2017 até atualmente, né, de 2016, a nossa IN, né, de 2016, foi assim o que provocou, né, a mudança aqui na instituição enfim, de como seriam gerenciadas essas questões, né, com relação aos controles internos, né, as estruturas de governança passaram a ser discutidas a partir dessa data. Antes disso, era um modelo bem, enfim, intuitivo, né, era aquele modelo que as instituições já tinham, a maioria das instituições, e aí a gente não tinha tanta coisa mapeada, a gente não tinha tantas definições das atribuições, mas a gente ia executando. Aí o que é que acontece? Em 2018, já vou dizer, vou voltar. Em 2017, na verdade, né, foi uma atividade do mestrado, né? Eu e outros colegas que somos servidores do IFAL, estávamos fazendo mestrado em administração pública e foi proposta uma disciplina de projetos que a gente fizesse um projeto, uma consultoria, na verdade, na instituição em que nós trabalhávamos. Era um mestrado profissional e seria um produto. E aí nós propusemos uma consultoria para a criação da política de gestão de riscos e controles internos no IFAL. Né? A IN era de 2016 até 2017, ninguém falava sobre o assunto lá no IFAL. E aí procurei o pró-reitor de desenvolvimento institucional e propus que fizéssemos. E aí a gente fez um trabalho junto com a PRDI, né, com o nosso desenvolvimento institucional e a nossa diretoria de planejamento institucional, construímos um documento, construímos enquanto consultoria a gente, né, mas foi construção deles, mas aí a gente levou alguns modelos, a gente apresentou legislação, a gente capacitou os colegas, capacitou assim, em momentos como esse, né, discutindo alguns conceitos, apresentando a parte técnica mesmo, e revisando o documento deles, né? A gente revisou, fez discussões sobre alguns termos, sobre alguns elementos que estavam ali, se adequavam ou não à nossa instituição. E aí, final de 2017, esse documento foi levado ao Conselho Superior. Né? Em 2018, foi publicada a nossa política de gestão de riscos e controles internos, em março de 2018. Então, até 2018, a gente não tinha política, a gente não tinha nenhum documento. Isso foi impulsionado pela IN mesmo, Marília, ou teve alguma coisa aí antes? Foi impulsionado pela IN, Maria. Assim, na época, eu e esses colegas, nós estávamos afastados do mestrado, mas havia, assim, um incômodo, que já tinha IN e ninguém falava isso na instituição. Ninguém falava sobre controle interno, ninguém falava sobre a necessidade de normatizar, a necessidade de rever as nossas estruturas. Então, assim, esse incômodo acabou
né, que a gente propôs esse trabalho junto à PRDI, o pró-reitor à época, que hoje é o reitor, disse, não, é realmente que a gente está querendo mesmo iniciar, né? Na época, a CGU já havia dito, olha, tem a IN, vocês vão precisar se organizar, vão precisar, né, ter uma política, vão precisar organizar a parte de gestão de riscos, porque a administração pública agora trabalha assim. Então, ele já tinha essa percepção de que em algum momento ia precisar tratar disso. Então, esse vamos dizer assim, 2017 para 2018, e aí, assim, foi até algo que eu conversei com um colega, no nosso caso do IFAO, a norma antecedeu a prática. A gente primeiro fez a política, né? A nossa política está em revisão, porque, assim, a gente colocou uma estrutura de AECI, por exemplo. Assim, a gente não sabia o que ia funcionar, como ia funcionar. Claro, a gente, né, fez o melhor naquele momento, mas aí no decorrer a gente viu que algumas coisas deram certo, outras não se adequaram à nossa estrutura, e aí está nesse momento de revisão, né? Fabíola está à frente, né? Mas aí a gente está junto com Fabíola é a nossa secretária de governança aqui, gestão de riscos e controles, né? Já esteve com vocês também. Isso, é bom você ter lembrado, gente. A Fabíola, lá no primeiro evento, no primeiro dia, na parte da tarde, junto com o Severino, ela falou do IFAO e o Severino falou da UFRN e os modelos que eles adotaram relativo à governança. Então, lembrem-se dela aí, do que ela contou. A moça bem falante, bem inteligente. A Fabíola é ótima. E aí, Fabíola, né, que a nossa secretária de governança, já está nesse trabalho de revisão. A gente já sentou, já revisou, já leu todo o documento. A gente, né, terem ideia, aqui eu estou conversando mesmo, né, como colega de vocês, né, como é que a gente tem feito esse processo de revisão da política. Nós sentamos, né, e aí a auditoria participou também dessa reunião com esse grupo, e a gente foi lendo artigo por artigo, inciso por inciso da política que está vigente, que é essa de 2018, né, e que, assim, saiu da PRDI, da Diretoria de Política de Planejamento Institucional, mas no próprio Conselho Superior ela sofreu algumas modificações, né, pelos conselheiros, que não fazem parte da gestão, nem faziam, né, mas que naquele momento eles acharam que seria melhor. Então, tem algumas questões que estão lá na política que não se adequam à realidade de FAO mesmo, sabe? Então, tem questões também que a gente está revisando nesse sentido. E aí o exemplo foi esse, a figura da segunda linha seria um assessor especial de controle interno na instituição. Então, a gente bota lá o termo ASI, né, como é na administração direta. Né? O MEC tem um ASI, a administração direta tem essa figura, no IFAO não tem. Né? No IFAO era a assessoria executiva que assumiu, assim que a gente começou a colocar, a pôr a política em prática. Né? Atualmente, não, atualmente a gente já tem a secretária, né? Que é a colega que eu mencionei, a Fabíola. Mas aí já é assim, tanto essas questões como outras mesmo de metodologia que a gente propôs à época e que acabou que não deram certo, outras deram, e a gente está nesse momento de revisão da nossa política. Em breve deve sair uma nova, atualizada. Marília, em algum momento eu queria também pedir, eu até pedi o Paulo para comentar isso também, sobre as unidades, né? Aí também o Multicamp, como que vocês trabalham também a estruturação do controle nas unidades, porque é evidente, né? A diretoria da Fabiola está na reitoria, está ligado diretamente à secretaria executiva. Como que vocês estruturaram, como foi entendido isso pelas unidades? Aqui, Maria, no IFAO, nós somos 16 campi, né? Só para, assim, título de informação. Nós somos 16 campi por todas as mesorregiões aqui de Alagoas. Alagoas é um estado pequeno, né? Territorialmente pequeno, então só temos um Instituto Federal. Somos 16 campi. Nesse momento, a gente ainda não chegou aos campi, porque a gente não chegou com relação ao mapeamento e gerenciamento dos processos. A gente ainda está na fase de gerenciamento de riscos e controles internos dos objetivos estratégicos. Então, assim, como é que a gente tem trabalhado com os campi nesse momento? Com capacitação.
com fomento. A auditoria interna, por exemplo, quando faz um trabalho que a gente faz no camp, num trabalho específico que seja em camp e não em alguma pró-reitoria, então a gente já traz o assunto, a gente já aponta sobre os controles, a gente faz ali a avaliação dos controles, então a gente já conversa com os gestores, né, sobre o que é controle interno, né, por que tem que buscar aí o aperfeiçoamento de alguns controles que não estão funcionando, né, a questão do custo-benefício de implementar um controle que talvez fosse o melhor, mas que não vai ser possível naquele momento, mas aí a gente tem que buscar alternativas, porque precisa ter controle. Então, nos campi, a gente tem atuado assim, porque a gente ainda não chegou lá. No planejamento, né, e aí eu vou adiantar um pouquinho só para mostrar como é que a gente está com relação a documentos também, acredito que aqui, ó, em 2022, daremos continuidade ao monitoramento dos mapas já mapeados, né, aqui com relação aos riscos mesmo, iniciaremos o mapeamento dos riscos dos processos. Então, né, a gente está nesse nível, vamos dizer assim, a gente começou, né, da alta administração, né, dos pró-reitores, diretores, e agora que a gente está chegando nos campi, né? E assim, quando eu falava de que o apoio da alta administração é fundamental, da gestão é fundamental, porque a gente também, em 2017, 2018, a gente sofreu algum não é resistência, mas assim, aquele quando você recebe uma notícia que você vai ter que, né, fazer algo novo, a gente percebe que às vezes tem um pouco de receio, né, de muitas dúvidas. Então, aquilo que a gente passou com os pró-reitores, lá em 2017, quando a gente apresentou junto com a PRDI essa política, a gente está passando agora também com os coordenadores, entendeu? A gente está, agora sim, claro, ainda nessa etapa de capacitação, de consultoria. Naquela hora eu perguntei, Maria, também se vocês têm feito esses eventos, essas reuniões, né? Eventos não, mas reuniões com os coordenadores, né? Com outros níveis de gestão, porque a gente está começando a fazer isso agora. Aí seria meio assim para trocar figurinha. Assim, até quando você convidou, eu disse assim, eita, Maria, eu tenho um evento no mesmo dia, né? A gente tinha um evento hoje que foi adiado por conta das chuvas, né, aqui no estado, mas seria uma conversa com todas as áreas de apoio à gestão, de apoio à governança, né, auditoria, ouvidoria, corregedoria, com todos os coordenadores de curso. Porque, assim, a gente acaba conversando com os coordenadores de áreas, chefe de departamento de ensino, chefe de departamento acadêmico, diretor administrativo, diretor de ensino, diretor administrativo. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho de auditoria, ou então quando a ouvidoria demanda alguma coisa ao coordenador do curso, eles desconhecem essas estruturas. Então, a gente ainda está nessa fase de nos conhecermos, né? A gente tem lançado aí diversos materiais nas nossas redes sociais, no site, né? A gente tem buscado dar transparência máxima no nosso site, assim, a gente está bem lá, bem delimitado, todos os nossos documentos a gente está publicando, tem um link de governança, né? Com todo esse histórico que eu estou passando aqui com vocês, com a explicação do que é cada questão, de quem faz parte de cada estrutura, mas aí a gente ainda percebe que não consegue atingir nem os gestores ali vamos dizer assim, da primeira linha, né? Vamos voltar ali para o que a gente estava conversando nos slides anteriores, nem da primeira linha, porque às vezes quando a gente demanda algo, quando a gente vai falar de controle, a gente percebe o susto mesmo, sabe? A gente diz assim, você mapeou o processo, como assim mapear o processo, o que é que você está falando, entendeu? Então, a gente está nessa fase também de capacitação de todos os gestores. E, assim, o projeto para agora 2022 é que todos os gestores façam o curso de gestão de riscos, aquele, eu acho que é da INAP, do COSO, né, lá, para terem pelo menos familiaridade com o tema, para saberem o que é. Mas de qualquer sorte, os diretores gerais, esses já participam, né? Já participaram das discussões, pelo menos, né? Sim, O chamado colégio de dirigentes, participaram das discussões, aprovaram política, né?
Isso. Eles estão envolvidos desde o princípio, né? Foram esses os primeiros que tomaram o susto e que agora já acostumaram. Então, agora, eles também multiplicam, né? Eles chegam lá para os gestores deles, não vai ser algo mais que a gente vai fazer. A gente só vai organizar o que a gente já faz, né? A gente só vai buscar fazer o que a gente já faz de uma forma melhor, né? De uma forma que talvez traga mais eficiência, né? A gente vai obter um resultado melhor, a gente vai evitar que algumas coisas que a gente não queira que aconteçam de fato. Então, assim, hoje os gestores, vamos dizer, a nível de diretor, né, os pró-reitores, já têm esse entendimento, isso já é bem tranquilo, bem pacificado, né? Quando a gente conversa, tá, já entendemos, né? E aí eles também estão nos ajudando, né, a multiplicar com os outros gestores, e aí a nível de chefe de departamento, coordenadores, né, além das coordenadorias, esses temas, né? Assim, a gente precisa ter essa fluência, enfim, com todos os servidores, né? Mas aí a gente vai avançando. Entendido. Aí, assim, só seguindo aqui, né, em 2017, como eu falei, foi quando iniciamos, né, mas em 2018 foi que, de fato, saiu a nossa política, né, a política antecedeu a estrutura, a gente, né, depois que saiu a política, foi publicada a portaria do comitê, né, e que aí a gente foi realmente, de fato, qual vai ser a metodologia, tá? E aí, como é que a gente vai, o que é que tem de governança aqui na instituição, o que é que não tem, o que é que a gente vai precisar fazer. A gente fez a política para depois vamos ver o que é que a gente vai fazer agora. Né? Então, assim, em alguns locais foi o inverso, né? A gente conversa com os colegas aí, não, a gente já tem isso, a gente já faz isso, a gente só não tem ainda o documento, né? No IFAL, não, no IFAL o processo se deu nesse fluxo aí, de norma para o processo em si, para as estruturas em si. E aí, a nossa política, ela previa a criação de GTs, que iriam trabalhar esses temas na instituição. E aí foi uma coisa que não deu certo, né? Esses GTs não deram certo porque nunca aconteceram de fato, né? Assim, a gente previu que cada área seria uma liderança de um GT, né? A gente ia pegar a PROAD, a gente ia pegar a PROEM, cada uma área dessa ia trabalhar a governança, ia trabalhar a gestão de riscos, e, né, ia discutir controles nas suas áreas, e nunca aconteceu porque não tinha alguém que vamos dizer assim, que consolidasse isso, que liderasse, que startasse. Faltava essa figura de segunda linha, né? Que aqui era o assessor executivo, mas aí ele estava exercendo outras atribuições, não conseguiu fazer esse papel, né? Que com a criação da secretaria, né, de governança é que sim pudemos iniciar. E aí esse GT que foi esses GTs, né, que foram previstos em 2018, apenas em 2021 foi criado, e não como GT, mas sim como uma comissão, né? E aí essa comissão tem um representante de cada área, né, que juntos são indicações dos pró-reitores, né? Geralmente são os substitutos deles, né? Os chefes de gabinete ou assessores, né? Que estão ali nas pró-reitorias, e aí que vão pensar essas temáticas, né? Nessa comissão, e aí levam enfim, ficam com essa troca, né? Com os pró-reitores e a comissão em si. A criação dos documentos, assim, tem sido feito por essa comissão aqui. Bom, em 2019, né, os nossos riscos institucionais ainda não estavam mapeados, e aí, assim, eu volto a falar da auditoria, né? Como tudo está tão interligado, a gente viu ali no modelinho, né, que a gente precisa conversar com as áreas. Como a gente não tinha um risco institucional mapeado, o nosso painel foi elaborado utilizando um arcabouço alternativo. A gente não partiu, assim, dos riscos institucionais, a gente aplicou um questionário aos gestores, né? E aí, nesse questionário, que tinha uma metodologia lá, a gente conseguiu identificar alguns processos que apresentavam um risco maior, né? E aí, o nosso painel ainda de 2020 foi nesse modelo. Né? Só para você se sentir sozinho, o nosso de 2022 ainda é baseado em fatores de risco, não em gestão de risco. Mas assim, a gente só conseguiu fazer esse ano, viu, Maria? Baseado, porque aí agora a gente, né, chegamos lá. Assim, quando eu vi o
o mapa dos riscos institucionais aqui. Eu quase, né, chegamos lá. Ainda não chegamos, mas chegamos, né? Pelo menos uma parte do caminho aí superamos. E aí a gente, esse ano, vai fazer assim, pegou os de risco extremo, e aí está sendo bem legal, porque aí tem esse retorno, porque aí a gente chega para o reitor e diz assim, olha, o que você disse que tem o maior risco de não acontecer, a gente vai ver o que é que pode ajudar, a melhoria contínua aí, o que é que a gente pode fazer para que esse risco não seja realmente concretizado, né, para que aí as coisas deem certo, e aí tem sido bem legal, porque aí entendi porque vocês falavam isso, entendi porque, entendeu? Tá sendo bem legal mesmo, e aí tem que ser a mesma esse modelo aí novo, que é de troca, porque é justamente isso, assim, a gente tem que ter essa troca com o gestor, não adianta o gestor mapear o risco lá, por que a IN mandou, por que o decreto mandou, e ficar lá no papel, né? E a auditoria está lá do outro lado, e aí não vai funcionar. Né? A instituição vai atingir os seus objetivos da melhor forma se a gente trabalhar de forma melhor relacionada, né? Bom, aí foi definida a metodologia de mapeamento de riscos, e aqui a gente não adotou nenhum sistema, né? À época, o diretor de planejamento institucional decidiu utilizar uma planilha de Excel, e aí criou lá um modelo, e assim, era alimentado lá na planilha, botou os objetivos, e aí trabalhou com essa planilha, né? Atualmente, a nossa secretária de governança, que é quem está trabalhando com essa questão, ela já entende que a planilha está limitada. Então, assim, a gente aí a auditoria volta a trabalhar. A gente apresentou alguns sistemas, né, que outras instituições estão utilizando, e aí a gente está, enfim, naquela fase de teste, né, de ouvir os colegas que utilizam, quais são os ônus e bônus, né, para perceber o que é que vai ser melhor para a gente aqui no nosso modelo, mas ainda estamos com a planilha, né, a planilha ainda está funcionando, mas já sabendo que é limitado, né, não dá para ficar com ela por tanto tempo, principalmente agora que a gente vai para a fase de processos, né, porque aí vai aumentar aí a quantidade também, para gerenciar isso vai chegar uma hora que vai ser impossível. Para colocar mesmo as informações, a gente vai precisar de algo melhor estruturado, uma tecnologia, né, superior a uma planilha. Só para quem talvez perdeu parte de riscos, porque quando você parte para processo, você vai pegar cada objetivo de cada processo, e sobre cada objetivo, estruturar o mapa de riscos. O que pode dar errado? O que pode fazer com que esse objetivo não seja atingido? Aí imagina cada processo dentro de cada setor numa planilha, né? A gente vai ter um pouco de dificuldade de o que é essa gestão? É ver se os controles que vão mitigar esses riscos estão realmente estruturados, se eles estão eficientes, se houve realmente a diminuição do risco, se a gente ficou realmente só com risco residual. E, tipo, eu mostrei aqui quando a gente fez gestão de riscos, para quem não lembra, quando eu apresentei, né? Eu apresentei uma planilha. Aí imagina uma planilha daquelas para cada processo de cada setor aqui, considerando aí os diversos setores que nós temos, as direções subdivididas em coordenações e cada objetivo. Responsáveis, né? Prazos, né? Não só as medidas de tratamento mitigadoras, ou a informação do aceite do risco, né? Mas também, assim, os responsáveis, os prazos de cada um. Né? Hoje nós temos 17 objetivos estratégicos, né? E aí a gente mapeou os riscos de cada um deles, a gente e FAO, né? A auditoria não, a gente e FAO. E a gente já mapeou, e assim, acompanhar como tem sido essa gestão numa planilha já está complicada. Aí, como você fala, Maria, se for a cada processo, né, assim, vai ser praticamente impossível. A gente vai precisar de um sistema, sim, para nos ajudar aqui para frente. Bom, lembra, o Paulo mostrou para a gente o Ágata e o Rafael abriu o For Riscos para a gente conhecer. Isso, o For Riscos,
A Fabíola, ela ouviu falar muito bem, ela estava me dizendo, e a gente já soube que a CETEC que está assim, promovendo para que ele seja utilizado pelos institutos federais, já que foi criado, né, assim, nesse modelo. Né? Aí tem o do colega da UFRN também, que a gente está conhecendo, que tem um modelo mais... Gerifes. Isso, Gerifes. E aí a gente está conhecendo também, e, assim, a gente está buscando, mas está entre eles. O Ágata, a gente escutou algumas críticas, mas a gente também está estudando ele. A gente escutou algumas críticas assim que ele se adequa muito bem à administração direta, mas que as instituições federais de ensino que adotaram tiveram um pouco de dificuldade para adaptar. Mas aí, como você falou do Paulo, agora eu já vou perguntar a Paulo como é que está Ele sendo lá falou no... muito bem, o que ele mostrou, eu gostei bastante. Gostei até, não obstante, né? Achei até mais legal que o For Riscos. Mas, enfim, né? O For Riscos está ligado ao For PDI, né? Então, linka com os objetivos estratégicos que já estão lá, né? Tem isso também. Bom, pessoal, ó, aí eu, assim, né, eu destaco aqui que na reunião de planejamento para 2020, que aconteceu lá em 2019, quando a gente estava começando, né, a tratar de gestão de riscos, de governança na instituição, a auditoria proferiu uma palestra sobre os desafios da governança na gestão pública. E aí, assim, por que eu trouxe isso? Porque foi bem interessante. Porque eu perguntei, né, esse é o auditório de lá do nosso campus, daqui da capital, né, do campus de Maceió, é um auditório bem grande, acho que ele deve ter capacidade para, salvo engano, 500 pessoas. Mas vamos dizer assim, que ele estava com 80% da capacidade. Assim, pró-reitores, o reitor estava lá, né, pró-reitores, coordenadores de todas as áreas. Enfim, foi um evento, um grande evento de planejamento, e foi a abertura desse evento. Depois a gente se dividiu em grupos e tal. Mas nesse dia estava todo mundo lá no auditório. E aí eu fiz um joguinho, aquele Mentimeter, né? E aí eu perguntei quem é o responsável pelo controle interno no IFAL. E assim, auditora interna. Pá, todo mundo, auditora interna. Então, assim, a partir daí, né, você sabe o que é governança, e os colegas, assim, não sabiam. Não sabiam, não sabiam. E, assim, eram os gestores, né? E é 2019, né? Vocês, assim, aí era 2016, o decreto 2017, mas em 2019 a gente ainda não sabia, porque não fazia parte ali do nosso dia a dia. E aí a gente aí a gente percebe a necessidade de capacitação em todos os níveis. Não adianta a gente só capacitar. A gente ali já tinha política, a gente já tinha levado para o Conselho Superior, já tinha discutido, foi para o Conselho Superior, o conselheiro pediu vistas, mexeu no documento, discutiu, mudou, foi aprovado, foi publicado. A gente fez reunião com os dirigentes, publicou no site, fez matéria, mas os próprios gestores ainda desconheciam, né, o que era, quem era responsável pelo controle interno da instituição, né? Pessoal, somos todos nós, são todos vocês, né? São todas as áreas. E aí a gente vai apresentar o que é controle interno, a gente vai apresentar a necessidade de risco, a gente começou a falar sobre risco. Aí, mas isso aí a gente já faz. O pessoal, quando tá chovendo aqui em Maceió, aqui no Nordeste, tá caindo a maior chuva, né? Se eu vou na padaria e eu olho para o céu, vejo que está nublado, ou não, mas eu sei que o tempo está mudando muito, e eu levo uma sombrinha, eu estou gerindo o risco, né? A gente faz isso naturalmente, só que a gente não pode fazer isso na nossa instituição dessa forma, né? A gente precisa ter um método, a gente precisa estruturar melhor. E aí, assim... É aquela questão, né? Às vezes eu, gestora, não enxergo certas coisas que, quando eu estiver fazendo esse processo, contando com os colaboradores, eu vou enxergar outras coisas que eles estão trazendo prejuízos maiores até, ou às vezes o impacto é baixo, mas a recorrência é tamanha. Exato. Que eu preciso tratar sob pena de inexecução, né? De não atingir o objetivo. Exato. E a gente percebeu, Maria, que assim, muito do que a gente iria propor, né, muito do que a gente conversava, já era feito. Só que era feito de uma maneira, assim, desestruturada, né? A gente percebia, assim, muitas iniciativas, assim, isoladas,
né? Mas, assim, tinha uma boa prática ali de alguém que estava fazendo e não compartilhava com os colegas. Por exemplo, uma CGP, uma coordenação de gestão de pessoas de determinado campus, que faz um mapeamento de todos os processos e aí vai mapear os riscos daqueles processos e faz um fluxo e faz tudo, mas daquele campus, e não compartilha com todas as outras coordenações de gestão de pessoas, não compartilha sequer com a DGP, com a diretoria, né, que é sistêmica. Então, assim, a gente começou a identificar essas questões, sabe? De colegas, assim, que estudavam o tema e aí avançavam, mas aí, ó, pessoal, a gente tem que, né, tem que compartilhar também. E a gente começou a utilizar essas boas práticas, mesmo de dentro da instituição, para promover essas conversas mesmo, esses eventos, essas reuniões, né? E aí veio aqui foi na transição, né? Finalzinho de 2019 para 2020. 2020 foi o ano da pandemia, né? E aí, assim, muito do que a gente tinha previsto a gente não conseguiu fazer, mas aí foi o ano também das reuniões remotas, né? Então, assim, a gente fez reunião com todos os campi, e aí todos os gestores de todos os níveis daqueles campos participaram. E aí a gente abordou todas essas temáticas. Assim, eles podem ter esquecido, né? Eles podem precisar aprofundar, mas eles já tiveram contato em 2020 ainda sobre todas essas temáticas, de controles internos, de como funciona no IFAL, como é a nossa estrutura, né? Quem é responsável por cada área, por cada papel ali, com relação a controle mesmo, né? Como é que funciona a governança na nossa instituição, quais são os órgãos de apoio à governança e o papel de cada um desses órgãos, né? Porque tem também aquela confusão de uma lâmpada queimou, cadê a auditoria que não vê isso? Ah, vou denunciar para a corregedoria. Então, assim, a gente precisou ir lá e falar, olha, esse contrato aqui, essa licitação, eu preciso ver se está em conformidade com a lei, vou mandar para a auditoria. Os próprios gestores faziam isso, né? E a gente percebeu que tinha essa confusão mesmo do papel de cada um. Então, assim, a gente terminou usando 2020, né, que foi um ano que foi meio atrapalhado aí, enfim, em decorrência da pandemia, para focar na capacitação, né? Foi um ano em que a gente conversou, falou, mostrou, e aí momentos como esse, assim, a gente fazia toda semana com os campi. E aí sedimentamos, né? A gente foi alicerçando, né? Acredito que hoje a gente já vai iniciar aí o mapeamento dos processos, né? E a parte da gestão de riscos dos processos de uma forma mais tranquila, porque a gente já teve esse período de capacitação, esse momento, né? De mostrar aos colegas que são gestores o que cada um desses termos significa, né? O que é que a gente espera que seja feito, né? Na nossa instituição. Deixa eu ver. Pronto, aí 2020, 2021, né? 2020 foi, como eu falei, né? Terminou sendo meio atrapalhado por conta da questão da pandemia, mas a gente ainda conseguiu caminhar, né? Principalmente junto aos campi, nesse momento de capacitação mesmo, de consultoria mesmo, né? E aí, em 2021, foi quando foi criada a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles, né? E aí assumiu mesmo, né, o papel da segunda linha da instituição, né, a nível estratégico, né, para institucional mesmo, hoje é autoridade lá, e hoje, né, está com essa parte de combate à corrupção, né, acaba acumulando. Ela acumulou várias questões da segunda linha. Então, a segunda linha da transparência foi para ela. Do integridade foi para ela. também. Isso, Maria. Ela tá, né, tá assim, segunda linha da instituição. Tá mais ou menos caminhando que nem o Paulo, né? Que a Isso. Controladoria unificou isso daí. Isso. E aqui tem funcionado bem. Assim, a gente tem conseguido encaminhar, tem conseguido atender os prazos, né? A gente tem conseguido ver nos resultados, né? Que é o principal, né? Não adianta a gente fazer só para atender o que os órgãos esperam se a gente não vê resultados na nossa instituição.
né? E a gente já consegue ver. Uma coisa assim, muito simples, mas assim, a gente quando começava, a gente falava sobre ética, a gente falava combate à corrupção aqui, quando a gente começou a falar, assim, era um grande tabu. A gente dizia assim, olha, a gente vai precisar implementar um programa de combate à corrupção na nossa instituição. Os colegas fizeram, mas, né, a nossa comunidade acadêmica vai entender que a gente está chamando eles de corruptos, né? E aí a gente foi mostrar quais são as ações, quais são as atividades. Isso agora, recente, esse ano. Então, assim, a gente percebe que a comunicação é a alma do negócio, né? Quando a gente começa a conhecer, né? E a gente conhece conversando mesmo com os colegas, a gente conhece explicando o que é, as coisas se acomodam, né? E começam a funcionar. Enfim, mas a criação da secretaria foi fundamental para que todas essas questões que ficavam na segunda linha e que ficavam no limbo, né, porque, como eu estava falando, o assessor executivo estava ali executando as atribuições de assessoria executiva. Então, ele não conseguia dar conta de tudo isso. E aí, ter criado essa estrutura de secretaria deu super certo. Aqui com a gente, pelo menos, deu super certo. E aí, como você falou lá no FPE, também tem dado, né, com o colega. Eu trouxe aqui também um pouco do nosso site. Hoje a gente tem um link no site da gente que é governança. E aí a gente reúne todas essas informações, algumas das que eu trouxe a vocês, né? Mas assim, tem um histórico lá, tem todos esses documentos relacionados à governança, política, os mapas, os relatórios, né? Tudo que a gente tem produzido relacionado à governança, a gente tem concentrado lá nesse espaço. Né, até para dar transparência para a nossa comunidade acadêmica. E assim, a gente reforça bem, né, assim, nos nossos relatórios de auditoria, por exemplo, que é um meio de comunicação também com os gestores, né, de todos os níveis, né, tanto com pró-reitores, quando a gente encaminha para eles, mas também com os coordenadores, que a gente audita ali. Então, a gente sempre está ali, ó, vai lá no link da governança que tem lá o mapa de risco, já começa a ver qual é o risco que está aí no teu processo, como é que o teu processo se encaixa naqueles riscos ali que são estratégicos, mas você consegue enxergar o teu processo lá. E aí a gente já começa a capacitar também dessa forma, né, com os nossos documentos. Bom, atualmente as estruturas de primeira, segunda e terceira linha estão melhor definidas, né? Aí, como eu falei, né? Principalmente segunda linha, de primeira e terceira linha a gente já tinha, assim, né? Bem estruturada, mas segunda linha que ficava meio que no limbo, algumas áreas pegava uma coisa ou outra, né? A assessoria executiva acabava acumulando diversas atribuições de segunda linha, e aí hoje a gente já tem melhor definido, com processos estabelecidos, responsabilidades definidas, né? A gente já consegue funcionar assim de forma mais harmônica, né? As três linhas. Em 2022, nós vamos dar continuidade a esse monitoramento, né? Como eu já falei, e iniciaremos o mapeamento de riscos dos processos. Isso está no nosso relatório, né? Da governança, que a governança produziu, né? A gente já começou esse processo, na verdade, inclusive capacitando. A gente já capacitou o nosso GT todo, o comitê, e aí está nessa fase de capacitar os gestores de cada área, né? Todos os coordenadores. E o nosso PAINT, né, a primeira vez, foi baseado nos riscos estratégicos mapeados pela instituição. E pela primeira vez, a auditoria, assim, a terceira linha realmente está trabalhando em harmonia com as outras linhas, né? E aí, assim, né, fica o meu agradecimento. Eu botei aqui, né, nesse último slide, a foto dos meus colegas de auditoria, né? A nossa equipe é uma equipe pequena, né? Nós somos 6 por 16 campi, mas aí é uma terceira linha muito forte, né? Porque a gente atua de uma forma bem parceira, bem tranquila e com muita disposição, né? Muita disposição em ver a nossa instituição dar certo, em ver a nossa instituição atingir os seus objetivos, principalmente lá o objetivo número 2, né? Que é garantir a permanência e êxito dos nossos alunos. Assim, eu acho que é o primeiro de todos, assim, é o que a gente persegue aí na nossa busca pela melhoria contínua do IFAL. E assim, devo
tudo a esses colegas que estão aí comigo no dia a dia, né? Não puderam estar aqui hoje, mas aí eu gostaria de apresentá-los a vocês. E fica aí também os meus contatos, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, trocar ideia depois mesmo da palestra, um outro dia, ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma questão, fico à disposição. Se vierem aqui por Maceió, né? A gente fica aí na reitoria, botei até o nosso endereço aí, sala 601, sexto andar, endereço não, né? A localização da reitoria. Mas aí eu fico à disposição também, caso vocês tenham alguma dúvida, em alguma questão, estou sempre à disposição. Maria é uma irmã de caminhada aí, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e agradeço mais uma vez o convite. Marília, posso fazer mais umas perguntas? Pode fazer a tarde toda, Maria. Então, vamos lá. Vamos lá. Se eu souber... Então, essa questão das linhas, né? Principalmente do aspecto da segunda. Como vocês têm lidado, Marília? Porque é assim, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Então, enquanto a gente está tentando estruturar uma gestão de riscos global na organização, você tem gestão de riscos como exigência para a segurança da informação, tá claríssimo no decreto. Para fazer um relatório de impacto de LGPD, precisa de gestão de riscos. No PDP de gestão de pessoas, exige gestão de riscos. Na licitação, exige gestão de riscos. Como vocês estão caminhando com essas questões que já estão presentes na legislação e que estão lá na primeira linha, como muitas das vezes, né? Direto lá com quem está executando, que precisa ter já precisa começar nesse atendimento, com esse processo dessa estruturação global, lá na diretoria, como que vocês estão lidando para congregar isso tudo? Como você bem falou, Maria, o carro está andando aí, a gente está trocando pneu, né, com ele já no meio do caminho, né? Quando a gente estruturou, quando a gente começou aí a funcionar realmente a Secretaria de Governança, e a gente de fato teve uma estrutura para fazer tudo isso, a gente percebeu, por exemplo, que quem estava lá nas coordenações de licitações, só para citar um exemplo aí que você deu, já estava fazendo um mapa de riscos, né, de cada processo lá, de cada contrato, de cada licitação. Né? E a gente percebeu que muitas vezes estava fazendo de forma equivocada, né? O que não tinha nada a ver com a metodologia que a instituição adotou. A instituição tem uma política, mas o mapa de riscos, enfim, a metodologia que aquela área estava fazendo não estava em conformidade com a política que foi aprovada pela instituição. Então, assim, a gente ainda está fazendo esse trabalho de capacitação para chegar a cada uma dessas áreas. Né? Você falou assim, eu acredito que um dos primeiros, assim, depois do institucional, o que a gente mapeou foi de integridade aqui. Assim, porque a nossa gestão de integridade estava bem atrasada, né? Mas a gente conseguiu organizar, colocou em dia, e aí a gente ainda está caminhando com a LGPD aqui, viu? Assim, a gente já tem uma pessoa, foi designada e aí fez a capacitação, mas a gente ainda está bem inicial aqui. Eu sei que vocês estão bem mais avançados do que a gente. Mas assim, a gente está fazendo uma coisa de cada vez aqui. Tem, assim, o fato da gente ter essa segunda linha tem nos ajudado bastante, né? Por exemplo, a gente conseguiu avançar na parte de combate à corrupção. A gente, tanto que teve aquela formação, uma palestra, não foi um webinário, acho que é uma semana ou duas, que eles iam falar isso. O que eles fizeram lá daquele processo, aí a gente viu, não, isso a gente já fez, a gente já está mais tranquilo. Mas, assim, algumas questões a gente caminhou bem, já conseguimos avançar, mas em outras não. Em outras, a gente ainda está ali tentando capacitar os colegas e estruturar cada uma dessas áreas. LGPD, por exemplo, só para te dizer, a gente está bem atrasado ainda aqui. Entendi. E também ainda falando da segunda linha, aquele pessoal, por exemplo, trabalha com conformidade, tem conseguido assim estabelecer boas relações de apoio aí com a primeira linha e também mantém uma boa constância com a terceira, com a auditoria. Também essa parte de conformidade de gestão, isso está bem assim legal aí enquanto segunda linha do INFAL? Não, tá não, Maria, tá não.
a gente, assim, também estamos tentando estruturar, né? Agora, no nosso parecer do relatório de gestão, foi um dos pontos em que destacamos, né? Assim, colocamos uma ressalva, vamos dizer assim, né? Tanto conformidade contábil como conformidade de gestão. Algumas estruturas estão bem deficientes, e aí apontar a questão da dificuldade de recursos humanos, entendeu? Dificuldade mesmo de capacitação, de acesso à capacitação, e aí a gente tem reforçado isso. Mas com relação à segunda linha, nesse sentido, da parte de conformidade mesmo, não. Como eu te falei naquele outro exemplo também, alguns campi têm desenvolvido bem, e a gente tem buscado, com essas boas práticas, multiplicar para desenvolver os outros, entendeu? Mas a gente ainda vê como algumas ações isoladas. A gente percebe, enfim, que alguns colegas conseguiram avançar nisso, né, e já se capacitaram, às vezes até por conta própria, assim, por iniciativa própria, né, que sabe que tem a necessidade de fazer, que sabe que é sua obrigação, e aí buscou, né, sem que a gestão indicasse que precisava se capacitar para fazer aquilo, mas outros a gente percebe que não, e aí a gente, né, tem buscado movimentar isso. Mas essa parte de conformidade aqui foi um ponto assim que a gente ressalvou no nosso parecer, porque ele não tá bem, não. Aí, assim, né, volta a dizer como, assim, a questão da segunda linha é sensível, né? A nossa segunda linha, você diz assim, a gente tem uma segunda linha estruturada, a gente tem a segunda linha estruturada, segunda linha institucional, né, que está ali acompanhando o atingimento dos objetivos estratégicos, né, que está mapeando aqueles objetivos, mas quando a gente vai lá para a segunda linha, que está ali direto com a primeira, no acompanhamento, na conformidade mesmo, a gente não está bem estruturado aqui na instituição. Eu não sei como é que tá vocês aí. Não, então, eu estou perguntando justamente porque também não entendo que esteja assim estruturada. Até queria ver se você vai citar, passe uns exemplos, umas boas práticas. Uma outra coisa que eu queria perguntar, Marília, é sobre a questão da autogestão do Conselho Superior e a apropriação por esses temas, sabe? Você vê que a autogestão de fato se apropriou desse entendimento e consegue, no exercício, por exemplo, vamos fazer uma política de qualquer coisa, se preocupar que essa política ela seja capaz de conter controles para garantir a prestação de contas, conter, sabe, uma ideia mínima do estabelecimento de controles para que consiga, né, de fato, gerar o objetivo que essa política pretende? Existe essa apropriação? Não? Me conte. Eu entendo que sim, sabe, Maria? Pelo menos a nível estratégico, sim. Reitores, pró-reitores, isso já está bem consolidado. Né? Com relação aos diretores, eu não, assim, não na sua integralidade. Nem todo mundo, assim, alguns diretores a gente percebe que ainda cometem alguns equívocos quando normatiza algum processo no seu campus, entendeu? Ou quando a gente fala de controle, quando a gente fala até de coisa, de alguns simples, como transparência, por exemplo. Né? Assim, a gente fez um trabalho assim, muito simples agora, que foi sobre o ensino remoto. E aí a gente percebeu que algumas informações que são fundamentais não estavam publicadas no site, como, por exemplo, calendário acadêmico, horário de aulas. Quer dizer, tudo estava funcionando remotamente e os alunos não tinham acesso a essas informações. A comunidade acadêmica, como todo, não tinha acesso a essas informações. Então, a gente vai falar sobre transparência, a gente vai falar sobre controle social, a gente vai falar com alguns diretores de campus que já foram capacitados, que já participaram desses eventos que nós promovemos mais de uma vez, inclusive, e você percebe que isso ainda não foi adquirido por eles, entendeu? Esse conhecimento mesmo. Porque eles, mas eu não entendi assim, nesse sentido mesmo. Mas a maioria não. A maioria a gente já conversa, assim, a gente nem precisa explicar mais o que é, entendeu? A gente fala, olhem, a gente pergunta, os processos estão mapeados, vocês estão fazendo, quais são os controles que são utilizados nesse processo? Aí você já sabe que eles, não, a gente utiliza esse sistema, a gente aqui
faz o controle da frequência, entendeu? Você percebe que eles já sabem do que a gente está falando. Então, eu entendo que sim, que a maior parte da gestão, né, mas aí vou falar de alta administração, já entende bem, já adquiriu esse conhecimento mesmo, já integralizou isso ali na sua gestão, na sua administração, né? Agora, outros a gente ainda também está tentando avançar. Marília, e sobre o comitê, né, de governança, gestão de riscos e controles? Falou que ele meio que funciona junto com um colégio. O Paulo até contou que a experiência dele é bem interessante, assim, porque ele falou que basicamente o papel do comitê tem sido interiorizar a temática indicando a estratégia. Então, qual a prioridade desse tema dentro da organização? Sei lá, prioridade é 2. Se a prioridade é 2, ele vai passar a ser discutido na época tal, vai ser um comitê X, e a gente tem tanto tempo para fazer esse trabalho. Então, assim, achei que o jeito com que eles funcionam é bastante peculiar. Queria entender um pouco como funciona o de vocês e uma questão minha também seria qual a atuação da auditoria interna com esse comitê. Eu tinha, e aí um pensamento meu, que esse comitê deveria ser o primeiro, talvez, a tomar contato com o contexto das recomendações dos trabalhos de auditoria, né, como sendo essa conexão aí com a gestão. E eu queria ver assim, um pouco da sua opinião e também ver como tem funcionado aí. Tá. Aqui no IFAL, o comitê é o colégio de dirigentes, né? E aí, como eu te disse, assim, quando é convocada uma reunião para o colégio de dirigentes, aí convoca para o comitê também, agora a parte, né? Separado, com ata própria, com pauta própria e com a ata própria, né? O comitê aqui, ele funciona, ele tem um papel parecido com o do Conselho Superior, né? Só que aí para tratar de questões de governança mesmo, né? De gestão de riscos, de controle. E aí os normativos, os documentos são discutidos lá. O papel do comitê é mais estratégico nesse sentido, sabe? De discutir políticas, de pensar políticas. A parte mais de execução, a parte mais de mapeamento mesmo, a parte processual, ela é melhor definida, mais desenvolvida mesmo na comissão, que eu te disse, que tem representantes das áreas. Então, vamos dizer assim, essa comissão, junto com a secretaria, eles criam os documentos, né, eles elaboram lá um normativo, geralmente tem uma representação do comitê, né, e aí essa representação leva para o comitê e é discutido lá, deliberado lá. Né? Então, aqui tem funcionado dessa forma. Né? As áreas mapearam os riscos estratégicos, né, institucionais, e aí levaram para o comitê, e aí o comitê discutiu, debateu, como é que aí são os diretores dos campos, aí os diretores vão fazer a reflexão, como é que vai enxergar, como é estratégico institucional, mas aí os campos se enxergam também naquele, né, como é que cada processo vai chegar ali no atingimento daquele objetivo, como é que aquele risco vai se concretizar ali na realidade de cada um deles. Então, aí tem as alterações no documento, né, e aumenta prazo, diminui prazo, e indica algo mais, e surgem novas ideias, mas aí já chega o documento pronto e eles fazem essas intervenções. E aí referendam os documentos. A auditoria tem atuado junto ao comitê muito mais com consultoria mesmo, sabe, Maria? Nessa parte da capacitação, na participação de algumas reuniões deles, né, para fazer esses esclarecimentos, para levar alguns modelos, como é que funcionam em outros locais, e a gente faz essa discussão com eles, né? Fomenta mesmo também, em alguns momentos, alguns debates lá com eles. Nós não estamos levando ainda todos os nossos trabalhos. A perspectiva é que a gente leve a partir de agora, até porque o nosso trabalho está sendo feito com base nos riscos, no mapeamento de risco institucional. Então, assim, vai ser até uma questão de, assim, causa e consequência, né? Olha, o resultado foi esse. Então, a gente pretende levar. Até então, a gente levou
eu acho que cerca de 50% dos nossos trabalhos para lá. Os que foram desenvolvidos nos campi, levamos. Os que não foram desenvolvidos nos campi, mas de forma mais sistêmica, eles foram discutidos em uma outra estrutura que a gente tem aqui de gestão, que é um comitê que é só com os reitores, reitor e pró-reitores. Então, assim, a gente desenvolveu um trabalho só na PROEM, que não chegou aos campos, né? Que foi uma estrutura lá da PROEM, um processo que era desenvolvido só aqui. E aí a gente apresentou só lá com eles e discutiu. Né? A gente tem atuado assim. Mas agora, né, já que a gente fez baseado nos riscos institucionais, a gente pretende levar, sim, todos eles para lá. A gente precisa, né, na verdade, levar para lá. Porque eu fiquei pensando, né, no mais das vezes, muitas das questões que a gente encontra são problemas de governança. Uhum. Então, assim, pensando, um comitê para governança, riscos e controles, melhor lugar para você discutir como vai ser solucionado um problema cuja causa, muitas das vezes, está da ordem da governança, da falta de um direcionamento para aquele assunto de uma forma clara, específica dentro da organização. Isso que eu fiquei pensando, mas eu não tinha trocado essa ideia com ninguém para ver se alguém tinha essa prática, ou se não, né? E é bem interessante, assim, porque quando a gente leva um trabalho de auditoria, né? E aí eu vou falar, assim, das experiências passadas que a gente levou. Teve um, por exemplo, que foi bem debatido, que foi sobre o controle de jornada. Né? A gente fez sobre... aqui era o ponto, né? O ponto eletrônico no sistema. E a gente pegou algumas situações assim que passava pela questão da governança mesmo, né? Da gestão ali dos ambientes. Assim, ambientes, por exemplo, são flexibilizados, mas que não estavam cumprindo aqueles critérios que precisam para flexibilizar. E aí a gente ia conversar com os servidores durante a auditoria, a gente percebia que era falta de informação mesmo, falta de orientação ali, olhe, né? A gente vai precisar fazer uma escala, enfim, coisas assim. E a gente percebia assim que os diretores não sabiam que exatamente esse problema estava acontecendo lá. Assim, porque a gente sabe que no campus tem muitos problemas, né? São muitas questões ali que no dia a dia está resolvendo, muitas vezes não chega no diretor, às vezes fica lá no coordenador, morre no coordenador aquele problema, né? Então, quando a gente levou, a gente percebeu que os diretores diziam assim, olha, esse problema a gente vai resolver. E realmente resolveu, né? E já, a resposta, quando já chegou, não, já foi resolvido, já foi feito isso, né? A gente já colocou esse novo modelo aqui de controle, a gente já mudou isso, já era resolvido. Então, assim, é interessante por isso também, porque além deles serem o comitê de governança, faz parte ali né, os diretores estão muito mais na execução, né, que muitas vezes a gente que está lá na reitoria. Então, mas apesar disso, às vezes os problemas ficam localizados numa área muito específica. E aí a auditoria não pode chegar só para o pró-reitor, né, entregar o relatório só para o reitor. O diretor também precisa ter esse acesso ao resultado da comunicação do nosso trabalho. Aí é bem interessante a auditoria e a terceira linha se comunicando aí com a primeira e com a segunda diretamente, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Não obstante a auditoria seja instância ligada ao conselho, né? Me parece faltar que passe esse contexto de trabalhos por uma instância de governança como comitê, né, que consiga identificar essas causas e as possíveis soluções antes, né, de apresentar isso lá no conselho, né? Enfim, é isso que eu fiquei pensando mesmo. Marília, eu não tenho mais perguntas, mas eu gostaria de abrir aqui a palavra para alguém que você quisesse fazer alguma pergunta para a Marília, que quisesse algum esclarecimento adicional, quisesse colocar alguma coisa. Que eu ainda quero falar algumas coisas, ela até pode ficar, que é sobre a auditoria, mas eu queria, assim, se alguém tivesse alguma coisa para colocar, que ficasse à vontade, alguma dúvida, ou mesmo alguma pergunta sobre as falas dela.
O comitê de vocês, Maria, a estrutura é como é aqui também, então, os diretores? O comitê, né, assim, a norma, claro, vai passar por uma reformulação, mas o que ela é hoje, né, ela é o colégio de dirigentes com o diretor de gestão de pessoas. O colégio de dirigentes, nossa, os diretores gerais e os pró-reitores, e aí, no caso, mais a gestão de pessoas. Então, é similar, né? É isso, o de vocês também é isso, né? Isso. O pessoal tá tímido, mas eu não queria que a Marília fosse embora, porque só para a gente falar um pouquinho aqui antes da gente terminar, já que a gente falou de 3 linhas de auditoria interna, né? Marília, sem sombra de dúvidas, a auditoria interna também passou por mudanças significativas nos últimos tempos, né? A gente vem dando passos no aprimoramento dos trabalhos pela gestão de riscos, mas também por uma outra perspectiva de interação aí, né? Nessa perspectiva do alinhamento, comunicação, coordenação, colaboração, que a seta do modelo traz para a gente, né? E nesse sentido, a gente tem evoluído a avaliação também para esse sentido da consultoria, né? Da assessoria, e que vocês também têm trabalhado isso aí na sua organização, né? Isso, Maria. Você quer falar um pouquinho desse trabalho? Não, eu só ia assim, destacar, né? Algumas atividades de consultoria, eu até já apresentei aqui a vocês, né? Que foi essas atividades mesmo de capacitação junto aos gestores, né? Principalmente a alta administração, no primeiro momento, né? A gente precisou para, enfim, desde da concepção da política, mas principalmente para fazer a política começar a funcionar, né? De fato, ter aí uma estrutura de governança que funcionasse, né, na nossa instituição e que não ficasse só no papel. Então, assim, a gente começou, como a gente, né, acaba pela própria natureza da nossa atividade, né, tendo um contato talvez antecipado e maior com esses temas, né, então quando a gente começou a entender o que era, a gente já começou a tratar também com as outras áreas. Né? Antes mesmo de eu assumir a chefia, como eu te disse, eu já comecei esse trabalho, e aí quem atualmente é o reitor, o professor Carlos Guedes, ele era o pró-reitor de desenvolvimento institucional. Então, assim, a gente já começou a trabalhar junto naquele momento. Né? Ele até, assim, já falou que terminou quando ele assumiu me chamando da chefia, por isso, que a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho junto, né? E ele entendeu a necessidade da instituição avançar aí com relação à estruturação da sua governança, né? Que não dava para continuar como estava. Então, assim, o nosso papel acabou sendo esse também. Joia. Eu ia justamente aproveitar essa presença, né, para chamar a atenção aí dos gestores organizacionais. Primeiro, se os colegas da auditoria estiverem com câmera, quiserem abrir aqui para que todos os conheçam, eles estão presentes aqui na sala, né? A equipe, a Carla, o Edson, o Giovanni, a Isabela, a Gislene, né? Que hoje fazem parte aqui da auditoria. Se vocês estiverem aí, gente, quiserem abrir a câmera para todo mundo ver, fiquem à vontade, tá bom? Para vocês também se apresentarem aqui. E chamar a atenção para justamente esse contexto do trabalho da auditoria, como a Marília bem destacou, né? De impulsão aí do contexto da governança dentro da organização. E aí a gente... muito bem, obrigada, Giovanni. Respondeu o meu chamado. Apareceu aqui. A gente desenvolveu, aproveitando o mês de maio, né, Marília, que é o mês de conscientização sobre o trabalho. Edson, obrigada. Conscientização sobre a auditoria interna, a gente desenvolveu uma carta de serviços, pessoal, que é a nossa tentativa de ilustrar para vocês, obrigada, Carla, ilustrar para vocês um pouco desse trabalho, né, Marília? Do trabalho, eu já até tinha mostrado para a Marília, o trabalho de consultoria e o trabalho de avaliação que nós temos como papéis aí dentro da organização. Acabei de colocar o link. Cristina, Emily, vocês me dão um poder de apresentação? Ao momento. Aí, ó, toda aí para vocês conhecerem, tirando a Isabela. Aqui, para quem não conhece, todos os auditores, eles estão aqui. Então, aqui é a Carla,
que é formada em contabilidade, está terminando o mestrado em administração pública, né, Carla? Você quer falar? O Edson, que é formado em Direito e também mestrado em Administração, né? O Giovanni, que é economista e mestre em Administração também. E a Gislene, que é contadora e agora mestrando em Contabilidade. E eu que vocês já me conhecem, que estudou Direito e mestre na área de Direito também. Eu só queria aproveitar e mostrar esse trabalho que a gente está fazendo aqui, aproveitando que está aqui presente a mais alta gestão da organização, que é a nossa carta de serviços, então. E que a gente justamente expõe um pouco desse contexto desse trabalho da auditoria, das possibilidades que tem nesse apoio. Então, aqui a gente descreveu o serviço básico de avaliação, que é esse recorrente que a Marília trouxe aqui, que eles conseguiram fazer baseado em riscos, né? Lá o país do plano de atividades da auditoria interna, todo baseado em riscos, então, buscando aí, a auditoria fortaleça os controles, evitando que os piores riscos se efetivem e os objetivos estratégicos não consigam ser alcançados. E esse é um trabalho que você já tem um pouquinho mais de contato, né? Porque passa pelo Conselho Superior. A gente trouxe essa descrição e a forma, né? Eu quero inserir um trabalho de avaliação. Gostaria que a auditoria avaliasse alguma coisa. Como fazer esse trabalho? Como encaminhar isso dentro da organização? Lembrando que isso tudo passa pelo Conselho Superior, né? E o serviço de consultoria, que a gente dividiu aí no serviço de assessoramento, que são trabalhos como a gente fez relativo à gestão de riscos no ano passado, né, para modificação da norma, e também o serviço de aconselhamento, que é muito do que a gente já faz, só que aqui agora com uma descrição mais detalhada, que é essas pequenas solicitações, essas orientações, então trazendo a descrição desse serviço, e também o trabalho de treinamento e facilitação, que é esse aqui, que a gente está realizando hoje aqui, a pedido do magnífico reitor, no sentido de trazer essas orientações e essas informações para a autogestão. Então, eu gostaria que vocês conhecessem e, de fato, se apropriassem da carta de serviços da auditoria para que vocês possam contar conosco da melhor forma. É uma estrutura qualificada, com servidores qualificados, dedicados, capazes, e a gente está aqui para tentar ajudar. E na nossa proposta, como vocês já sabem, de unificação, então, os trabalhos vão ser realizados por essa equipe aqui sobre todas as unidades. Então, até por isso que eu queria que vocês conhecessem, né? Talvez não conheçam. Então, saibam quando Carla e Edson estiverem tratando aí com a gestão de pessoas em breve, né? Com as coordenações, essa é a Carla, esse é o Edson, fazem parte dessa equipe qualificada, Giovanni, Gislene em sanções. Então, queria apresentá-los, aproveitando a presença da autogestão, e dizer que se apropriem dos trabalhos da auditoria, entendam esse nosso trabalho de colaboração para o fortalecimento da primeira e da segunda linha, para que a gente possa atingir nossa missão organizacional da melhor forma. Pessoal, e o dia de hoje era bem nesse sentido, era para a gente entender esse modelo das 3 linhas com mais detalhes, para que todo mundo se apropriasse desse linguajar, que é um linguajar que para a gente é muito corriqueiro dentro da unidade de auditoria, mas que pode não ser tanto. Para as outras pessoas da organização, é que precisa ser incorporado pela alta gestão, para que a gente possa se alinhar nesse processo e de aprimoramento da governança da organização. Mais uma vez, agradecer a Marília também por ter vindo aqui e dialogado conosco essa temática hoje. Eu espero que tenha sido profícuo para todos vocês que tenham compreendido um pouco melhor do que a gente está falando. Mas se você não conseguiu internalizar tudo, não tem problema, que nós teremos diversas outras oportunidades em cada auditoria de falar disso tudo outra vez, de trazer mais uma vez. E eu tenho certeza que falo por todos os colegas que nós estamos à disposição para dirimir dúvidas, para aprimoramento da organização. E a gente tem a felicidade de contar com os colegas nas unidades. Então, a Carla em Rio Pomba, o Edson em Santos Dumont, Giovanni em Muriaé, Isabela em São João del Rei, estão aí disponíveis para trocar essas ideias, para trazer essas orientações para a gente melhorar enquanto organização. E eu e a Gislaine aqui na reitoria, né? E dando também o assessoramento para as unidades avançadas e Manhuaçu. Então, pessoal, é isso. Por hoje eram esses conhecimentos. Se ninguém tiver mais nada a perguntar, a questionar, trazer alguma dúvida sobre
a temática, eu realmente só tenho a agradecer muito mais uma vez a Marília, os colegas da auditoria, os meus parceiros aqui nesse trabalho, e agradecer a cada um de vocês pela presença e também ao reitor, né, por ter apoiado esse evento, por ter solicitado isso. Lembrando que amanhã a gente então tem a última parte com o Colégio de Procuradores Federais, que vai falar sobre responsabilidade dos gestores públicos. Então, o conjunto de assessores, né, jurídicos das IFES, a Câmara de Procuradores. Agradecer mesmo, se alguém tiver mais alguma coisa, fica à vontade aí nos minutinhos finais para trazer para a gente aí mais alguma colocação. Luísa, tá todo mundo escrevendo aqui no chat, a gente tem que esperar até que eles consigam escrever. Também agradecer, né, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aí em todo esse projeto nosso de capacitação. Né? Agradecimento também aos nossos auditores, os nossos auditores. Eu até mandei uma mensagem para o Edson aqui, que está bem magrinho, né? Então, a gente está avançando, né, Edson? Mas agradecer, né, o trabalho, né, que vocês fazem para a nossa instituição, né? Já está bastante tempo sem ver o Edinho, quando vê fica até diferente, né? E agradecer a Marília também, né, por estar conosco aqui hoje mais uma vez, né, disponibilizando esse seu tempo para auxiliar a nossa instituição, tá bom, gente? Então, obrigado também por tudo, tá? Uma boa tarde. Obrigada, reitor. Obrigada, Marília. Obrigada a todos. Eu que agradeço o convite, Maria, agradeço ao magnífico reitor, né, por ter aberto as portas, né, da instituição para que eu estivesse aqui hoje, na tarde de hoje com vocês, né, quero parabenizar a equipe de auditoria, né, Maria Luísa, aí esse material da Carta de Serviços é fundamental, né, eu digo assim, às vezes é necessário demais que mude a ideia que as pessoas têm da auditoria, né, às vezes a gente chegava no ambiente, a gente chegava no setor e percebia que o colega lá estava chateado porque estava sendo auditado, né? Estou sendo auditado, que coisa chata, né? E a ideia não é essa, né? Não faz sentido nenhum isso acontecer nas nossas instituições. E aí, quando a gente passa a explicar qual é o nosso trabalho, por que a gente existe, como funcionamos, né? Aí a gente percebe que tudo caminha melhor. Né? Então, fico aí à disposição de vocês, né? Tantas vezes queiram conversar, queiram partilhar. Não existe instituição que esteja 100%, né? Como eu mostrei aqui a vocês, a gente caminhou em algumas coisas, em outras a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas eu acho que a gente cresce nisso, né? No compartilhamento, a gente vai mostrando, olha, aqui deu certo isso não deu certo, e aí eu fico à disposição de vocês, espero participar em outros momentos também, e ouvi-los também foi bem enriquecedor para mim, saber como é que vocês estão funcionando aí, também vou trazer a experiência de vocês para cá. Muito obrigada mais uma vez e uma boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Marília. Tchau, pessoal. Até amanhã. Colegas, obrigada por vocês terem aberto a câmera vindo aqui. Obrigada, pessoal. Marília, pode ficar à vontade, tá? Para você sair. Eu não sei. Você não sabe? É lá em cima, ó. Do lado do verdinho. Tem uma saidinha, assim, uma setinha assim de saída, ó, no alto direito. Ah, tá, já vi. Obrigada, Maria. Tchau, obrigada pelo convite. Adorei a tarde de hoje. Obrigada a você. Muito obrigada, tchau. Tchau. Cristina Emily, pode parar a gravação.